Olá, queridos alunos do Aprova Exame de Ordem, tudo bem? Eu estou aqui de volta, professor Guilherme Corrêa, professor de Direito Processual Civil aqui do curso, e vou fazer com você nessa aula algumas marcações no seu código, tá? Você deve ter assistido a minha aula Descomplicando o Edital, se não assistiu, assiste lá. A gente tem algumas restrições na hora de marcar o código, cuidado. A gente não pode, em hipótese nenhuma, roteirizar a peça processual a partir da marcação do código. Então, a ideia é, eu não vou usar o código para burlar a legislação, né? Para burlar a regra da tua prova. Então a gente vai destacar alguns pontos no teu código que são importantes, tá? Não adianta a gente destacar tudo, porque aí nada fica importante. Então a gente vai destacar aquilo que vai te auxiliar na segunda fase. E esse é o nosso objetivo aqui. Então a primeira coisa que eu vou te pedir, eu coloco na tela, eu tenho um material na tela para você aí, ó, para você acompanhar essa marcação. Opa! Aqui, ó. Vamos lá. Aí. Primeira marcação que você precisa fazer, marcações no seu índice sistemático. O que é o índice sistemático? Não é o remissivo. É o índice lá que tem no início do código lá, né? E divide o código em várias partes. E eu vou te pedir para você grifar todos os procedimentos especiais que eu indicar aqui. Então, na primeira momento você grifa, tá? Você grifa. Eu não vou grifar todos aqui para não te confundir, com a cor que você achar que vai grifar. E na sequência você faz como eu fiz aqui, ó. Uma flechinha e indica o 539 do CPC e artigo 335 do Código Civil. E vai fazer isso com todos os procedimentos especiais que eu indiquei ali. Exigir contas, possessórias, tudo que tiver após a flecha, você escreve. Artigo 560 e 567 do CPC 15 e súmula 259 do STJ. Ou seja, o que está antes da flecha, você grifa, porque isso já está no seu código, flecha e escreve ao lado. Pode escrever de caneta? Pode. Eu sugiro que escreva a lápis, para não ficar muito poluído o teu código, mas pode escrever a caneta se quiser, tá? Agora, professor, por que eu estou grifando isso? Você deve lembrar que uma das etapas do nosso método é passar pelos procedimentos especiais, né? Verificar se aquela tua petição inicial não é um dos procedimentos especiais do código. Aí você tem duas alternativas. Lê todo o procedimento especial, lê todos os artigos relativos àquele procedimento especial para descobrir se o teu caso se encaixa aquilo, ou você tem a alternativa de ler aqui, ó, na consignação, 2 artigos, na exigir contas, 1 artigo, na possessória, 2 artigos e uma súmula, na divisão e demarcação de terra, 1 artigo, no inventário, 2 artigos, embargo de terceiro, 1, oposição, 1 e assim por diante. Ou seja, eu estou indicando os artigos que vão gritar no seu ouvido que aquela ação é um procedimento especial. Se você lê esses artigos que eu mencionei aqui, você já vai poder selecionar, ou melhor, excluir se aquilo é um procedimento especial ou não. Se você não fizer a marcação, você se obriga a fazer o quê? A ler todo o procedimento especial, o que vai te tomar um grande tempo que talvez você não tenha no dia da prova, tá? Fez isso no índice, a observação que eu coloco. Todos os dispositivos legais aqui mencionados devem ser grifados no corpo da legislação. Para quê? Para destacar. Grifa lá o artigo que eu citei da ação possessória, lá no campo da ação possessória, no código, vai lá e grifa esse artigo, tá? Todo dispositivo legal mencionado você grifa. E vai fazer a mesma coisa na legislação especial. Porque você tem lá o teu índice. Você tem um rol de leis que você precisa passar também. Mas eu vou passar por todas? Não. Você vai passar pelas que eu estou indicando. E você vai ter que ler todos os artigos dessa lei, professor, para identificar que aquilo é uma ação de despejo, por exemplo, que aquilo é uma ação civil pública, que aquilo é uma ação envolvendo o direito do consumidor. Não. Você vai ler alguns dispositivos dessa legislação. Quais? Os que eu indico. Então lembre-se, antes da flecha, grifa no teu código. Grifou, você faz a flechinha que nem eu fiz aqui e você escreve o artigo ao lado. Beleza?
vai fazer isso na lei da ação popular, na lei da ação de alimentos, na ação civil pública, no ECA, no CDC, lei de locações, improbidade, juizado, lei de ADI e ADECOM, Estatuto da Cidade, juizado federal, alimentos gravídicos, adoção, mandado de segurança e juizado da Fazenda Pública. Em resumo, veja ali, você vai acabar fazendo isso e vai ler pouquíssimos artigos. Eu brinco, se você não fizer a marcação, você corre o risco de ter que ler uns 700 artigos durante a tua prova. Se ler todas essas leis e toda a parte do código que te interessa. Quase 1000 artigos, para ser mais exato. Com essa marcação aqui, se tudo der errado, você vai ler uns 70 artigos do código e de leis esparsas. Ou seja, cai muito. E se tudo der errado, tá? Porque se tudo der certo, você vai ler 3, 4 artigos do CPC e vai conseguir identificar a tua peça. Então essa marcação é para você identificar a tua peça, tá? Mas claro, sem roteirizar, porque lembro para você que a gente não pode roteirizar peça, tá? É vedado pelo nosso edital e se você eventualmente for roteirizar, você vai ter problema, tá? E eu sempre digo, eu não quero, deixa eu só arrumar um negocinho aqui, eu não quero que você tenha problema no dia da sua prova, eu não quero que você seja eliminado do exame por cometer um vício desse, tá? Marcou o índice, maravilha. Grifou o índice, tá bem, tá? E eu vou te dar uma dica, tá? Que alguns alunos falam, professor, ajudou. Toda página que tiver grifos que você julga importantes, põe um clips na página. Porque você pega o teu código, você visualiza ele deitado, você vê onde tem marcações, para não precisar ficar folheando, tá? Tem clips, é porque tem alguma marcação lá, eu vou dar uma olhada, tá? No corpo do código vai fazer as seguintes marcações, olha lá. 319 puxa uma flecha para o 106 do CPC, porque o 106 do CPC vai te lembrar de pôr o endereço do advogado na tua petição inicial. No inciso 1º, indica todos esses artigos que eu trouxe ali, o 46 até o 53 do CPC, o 101.1 do CDC, o 2 da Lei 7347 de 85, o artigo 58.2 da Lei 8245 e o artigo 80 da Lei 741 de 2003. O que é isso? São regras importantes de competência, porque o inciso 1 do 319 é justamente o dispositivo que diz que você tem que endereçar a tua petição inicial. Para quem? Te trouxe algumas regras bem importantes aí de competência. Lembre, tudo que está depois da flecha é que você vai escrever, tá? Você tem a legislação, tem o 319, grifo 319, puxa a flecha e escreve o 106. Tem o inciso 1º, puxa a flecha e escreve o que a gente acabou de ver. Tem o inciso 4º que vai falar dos pedidos. Aí, ó, eu indico o 85, que fala sobre honorários, não esqueça de pedir condenação em honorários. O 98, justiça gratuita, pode ser que seja o caso. O 178, intervenção do MP, pode ser que seja o caso, é bom você olhar. 322 a 324 vai falar sobre o pedido em si, né, ser certo e determinado. E o 1048 sobre prioridade de tramitação. Por quê? Porque na hora você pode esquecer de pedir isso, então você tem que olhar para não esquecer. Professor, mas não vai ter prioridade no caso? Não sei, pode ser que tenha. Se tiver, você precisa lembrar que tem, por isso que eu mando você marcar, tá? E no inciso 5º, que trata do valor da causa, puxa uma flecha e põe o 292, que é o artigo que vai falar como calcula o valor da causa, e também o 58 da lei, inciso 3, da lei 8245 de 91, que vai dizer como funciona o valor da causa nas ações locatícias, tá? Beleza? 337, artigo da contestação. No inciso 2, puxa uma flecha para o 340, porque o inciso 2 é quando você alega incompetência do juízo, incompetência relativa, e ele vai te dizer qual é o procedimento que pode ser tomado nessa hipótese, lá no 340. E se você indicar ilegitimidade passiva, conforme ali ó, o 337.11, tá? Você deve analisar o 338 e o 339. Então são todos artigos que você deve analisar.
Você está fazendo a tua peça, se deparou com um problema, você precisa analisar alguns artigos. E às vezes o código não faz essa remissão, por isso eu estou fazendo para você aqui. As súmulas importantes o código já faz, os artigos ele não faz, tá? 1009 é o recurso de apelação. Eu quero que você olhe o 331, o 332, parágrafo 3º e o 485, parágrafo 7º. Por quê? Porque esses são artigos em que abre-se a possibilidade de o juiz se retratar ao receber o recurso de apelação. São situações em que ele pode voltar atrás no prazo de 5 dias. Quando ele deu uma sentença de indeferimento inicial, quando ele deu uma sentença de improcedência liminar do pedido, quando ele extinguiu o feito sem resolução do mérito. São situações, então, nessa hipótese, em que ele pode se retratar em 5 dias. Tá, professor, e o que eu tenho a ver com isso? Tudo! Quando você for fazer a tua apelação, você precisa entender se a tua sentença ou se a sentença que você está atacando é uma sentença dessas. É uma sentença que possibilita a retratação do juiz. Por quê? Porque se essa sentença, ao apresentar a apelação, possibilitar a retratação do juiz, o que você precisa fazer? Você precisa pedir para o juiz a retratação, tá? Então você não pode esquecer de pedir para o juiz a retratação nessas hipóteses. Mas você vai esquecer? Vai. Se você não marcar, você vai. Por isso que você precisa marcar. Então você vai abrir, é apelação, descobri que é apelação, beleza, é uma sentença. Vou ler o 1009, já vai ter a flecha dos 3, eu vou ler os 3. Se tiver a ver, eu aplico, se não tiver a ver, eu ignoro, tá? E o parágrafo 1º também, marco 1015. Por quê? Porque o parágrafo 1º, ele vai nos trazer aquela situação em que você pode incluir na tua apelação o ataque, além do ataque à sentença, que é clássico, também o ataque a decisões interlocutórias proferidas no processo, decisões que não eram passíveis de agravo de instrumento. Agora, como é que eu sei, professor, que aquela decisão interlocutória não era passível de agravo de instrumento? Simples, lendo o 1015. Porque o 1015, nos seus incisos e no parágrafo único, vai trazer para a gente as hipóteses em que a decisão interlocutória é passível de agravo de instrumento. Em resumo, todas as outras não são passíveis. Então você vai olhar o 1015, vai ver as decisões passíveis de agravo de instrumento. Vai ver se a decisão interlocutória que ocorreu no processo que não foi agravada, está ali. Se tiver ali, não pode atacar na sentença. O problema é teu que não agravou. Agora, se não está naquele rol, significa que aquela decisão não era passível de agravo de instrumento. Se não era passível de agravo de instrumento, você pode fazer o quê? Você pode atacá-la aonde? No recurso de apelação, tá? E aí, para fechar ali, o 1012. O 1012 é o artigo que vai falar do efeito suspensivo no recurso de apelação. E aí você precisa puxar uma flecha e trazer o 58.5, tá? Por quê? Porque a ideia é que em algumas situações não há efeito suspensivo à apelação. Situações que estão no 1012, mas não só no 1012. Então, o inciso 5º do artigo 58, ele traz outras situações, né? Ação de despejo, por exemplo, em que também não haverá efeito suspensivo à apelação. Então, para você lembrar dessa situação, você precisa indicar esse artigo aí, tá? E lá no final, eu quero que você grife essas súmulas. Por quê? Você tem muita súmula do STJ. Você tem ali perto de 600 súmulas do STJ, aproximadamente isso. Não vai ler as 600. Você está com vade-mecum lá, ou você está com 4 em 1, que tem um monte de súmula de direito civil, direito empresarial, que talvez não te interesse para a prova. Então eu fiz uma seleção das mais importantes que podem te interessar, tá? Então você vai ter aí um rol mais ou menos de 3, 6, umas 60 súmulas para analisar. É óbvio que algumas você passa batido rapidinho, algumas você sabe que não tem relação com o caso. Outras já estão indicadas no próprio código, vide súmula tal, tá? Então grifa essas súmulas. E lembrar, tudo que tem grifado, para você não precisar ficar folheando o código desesperadamente atrás dos artigos grifados, marca com clipes a página que tem artigo grifado, beleza? Então essa é uma marcação de código simples,
mas que pode ser muito efetiva na hora da tua prova, tá? E mais do que isso, é uma marcação de código dentro do edital. A gente não pode aqui ser ousado, tá? Ah, eu vou encher de post-it, um post-it amarelo desse lado, um post-it amarelo em cima, os dois fazem relação. Aí depois um rosa e um rosa que fazem relação. Isso pode configurar roteirização de peça. Se configurou roteirização de peça, você é eliminado do exame de ordem. Eliminado do exame de ordem, paciência, vai ter que fazer outro. Então cuidado, não se iluda. Às vezes um código marcado de um jeito que facilita muito a sua vida pode ser tido como roteirização de peça e você ter prejuízo com isso. A ideia aqui não é essa, é indicar alguns dispositivos, algumas marcações importantes daquilo que você não pode esquecer para fazer a tua peça, mas sempre de acordo com o edital, ou seja, sem realizar essa roteirização de peça aqui. Beleza? Tranquilo? É isso, tá? Um grande abraço, bons estudos, uma excelente segunda fase e até mais.